Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as características dos átomos, né, direcionado para vocês, alunos do 9º ano. Meninos, não se esqueçam, o nosso átomo, ele é formado por duas regiões. Ele é formado por um núcleo e ele é formado por uma eletrosfera, que é essa região aqui em torno do núcleo. Então, nosso átomo tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Esse átomo apresenta 3 partículas subatômicas, que são as partículas que se encontram dentro do átomo. São elas. As partículas subatômicas são os prótons, nêutrons e elétrons. Onde estão os prótons? Os prótons estão dentro do núcleo e são as partículas que têm carga positiva. Onde estão os nêutrons? Os nêutrons estão dentro do núcleo e são as partículas sem cargas. Onde estão os elétrons? Os elétrons estão na eletrosfera e são as partículas de carga negativa. Quando você vai fazer o desenho de um átomo, a única região maciça, pesada mesmo desse átomo, é o seu núcleo. Então, quando eu quero encontrar a massa de um átomo, eu sempre vou utilizar o número de nêutrons e o número de prótons. A massa do meu átomo, ela é representada pelo somatório entre o número de nêutrons e prótons. Ela representa tudo que eu tenho dentro do meu núcleo, que é essa região densa do meu átomo, onde eu coloro. Sempre que eu vou fazer um desenho de um átomo, eu tenho que colorir o seu núcleo, porque é a região onde contém toda a massa do átomo. Os elétrons, eles são tão pequenos e a massa dele é cerca de 840 vezes menor que a massa de um próton. Por isso que eu não ponho o elétron aqui quando eu vou encontrar a massa de um átomo. O elétron é tão levezinho, tão pequenininho, que não interfere na soma dessa massa atômica. Todos os elementos químicos que existem no mundo, eles são representados pelo seu número atômico. O símbolo que representa o número atômico é o Z. O número atômico funciona como a identidade do elemento químico. Esse número atômico, ele representa o número de prótons que o elemento químico tem dentro do núcleo e o número de elétrons que ele tem dentro da eletrosfera. Então, olha, lembrem-se que a massa atômica corresponde ao número de nêutrons e número de prótons. Esses números de nêutrons e de prótons são as partículas que eu vou encontrar dentro do núcleo do meu átomo. Um elemento químico que eu encontro lá na tabela periódica, que nós vamos estudar em agosto, esse elemento químico, ele tem uma identidade. A sua identidade é um número. E esse número, né, representado pela letra Z, é conhecido como número atômico. O número atômico de um elemento químico, ele indica quantos prótons ele tem dentro do núcleo e quantos elétrons ele tem na sua eletrosfera. Todo elemento químico, ele é representado por um símbolo, né? Então, eu trouxe aqui, ó, vamos supor, o elemento químico X, ele é representado por um símbolo. Nesse símbolo, costuma-se colocar o valor da massa na parte superior e o valor do número atômico na parte inferior. Então, sempre que você tiver o símbolo de um elemento químico, o número maior que vem lá em cima corresponde à massa. O número menor que vem lá embaixo corresponde ao número de prótons. Pode ser representado assim ou assim, mas observe que o valor que está aqui em cima será sempre o valor da sua massa atômica. Ou seja, será sempre o valor dos prótons e nêutrons que estão dentro do núcleo do seu elemento químico. Sempre o número que está aqui embaixo será o número atômico desse elemento químico. Será a identidade desse elemento químico. O número atômico, ele identifica o elemento químico. Esse número atômico corresponde
ao número de prótons dentro do núcleo dos meus átomos, dos meus elementos químicos, que é igual ao número de elétrons. Esse desafio eu deixei para vocês no dia 22 de maio, para vocês estarem respondendo e me enviando. Como vocês podem ver, aqui nós temos o símbolo do elemento ferro. Esse símbolo do elemento químico ferro, ele se encontra com dois números. Um número aqui em cima e um aqui embaixo. Esse número aqui em cima representa a massa do meu ferro. Representa o número total de prótons e nêutrons dentro do meu núcleo. Então, o número de massa do ferro. O número de massa do ferro, 56. Esse número que está aqui em cima. Número atômico do ferro. Número atômico do ferro é esse número que está aqui embaixo. E esse número atômico, ele representa a quantidade de prótons e elétrons que existem dentro do núcleo do ferro. Então, quando eu escrevo o número atômico 26, eu já posso completar com o número de prótons e número de elétrons. Bom, número de nêutrons, 30. Por que 30? Eu tenho 26 prótons dentro do núcleo. E 56 é o valor total de prótons e nêutrons. 56, que é o valor total de prótons e nêutrons, é a massa do meu átomo, menos o seu número atômico, 56 menos 26, 30. Eu consigo encontrar o meu número de nêutrons. Então, tá aí a resposta correta do desafio de vocês. Bom, vamos falar aí um pouco do sódio. O sódio, o símbolo do sódio é o Na de nátrio, né? Lembrando que o nome dos nossos elementos químicos, a maioria são nomes gregos, por isso que às vezes, sódio deveria ser S. Não, mas o sódio em latim é nátrio, na verdade são nomes em latim, não gregos, né, gente? Em latim. Bom, nesse sódio, eu tenho esse número maior aqui em cima, que é a massa do sódio. Indica o número de prótons e nêutrons dentro do núcleo. E eu tenho esse número pequenininho aqui, que indica o número de prótons e elétrons que tem dentro desse sódio. Esse 11 é o número atômico do sódio. Então, para o sódio, qual vai ser o número de massa do sódio? 23. Lembrando que esse número de massa representa o número de nêutrons e prótons dentro do núcleo do átomo de sódio. Número de prótons. Número de prótons, esse número 11 aqui. Número de prótons do sódio, 11. O que significa número de prótons? O número atômico do elemento químico corresponde ao número de prótons e ao número de elétrons. Então, já posso vir aqui escrever que o número de prótons e o número de elétrons do sódio é 11. Número de nêutrons. Acabaram-se os meus números. Como que eu acho o número de nêutron? 23 menos 11, 12. Então, 23 menos 11, 12. Quando eu pego tudo que eu tenho dentro do núcleo e tiro de lá os prótons, me sobram apenas os nêutrons. Então, tá aí as características do elemento químico sódio. O cloro. Bom, o cloro tem número de massa 35, número atômico 17. Número de massa, o que vem aqui em cima, representa prótons e nêutrons dentro do núcleo. Número atômico que vem aqui embaixo, representa número de prótons e de elétrons. Bom, então, valor da massa do meu cloro, 35. Número de massa do cloro, 35. Número atômico do cloro, número atômico é esse que vem aqui embaixo, representado pela letra Z, 17. Como o número atômico do cloro é 17, eu já posso escrever que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Para encontrar o número de nêutrons, 35 menos 17, 18 nêutrons. Então, essas são as características do meu átomo de cloro. Valor da massa 35, número atômico, número de prótons e número de elétrons 17, número de nêutrons 18. Esse é o símbolo do ouro.
O ouro, 195,79. O que isso significa? Massa atômica do ouro, número atômico do ouro. Massa atômica considera tudo que eu tenho dentro do núcleo, prótons mais nêutrons. Número atômico é a identidade do ouro, considera quantos prótons ele tem dentro do núcleo e quantos elétrons ele tem na eletrosfera. Então, nesse ouro, a sua massa atômica é 195. O seu número atômico é 79. Como o seu número atômico é 79, eu já posso escrever que o número de prótons e de elétrons também é 79. Bom, 195 massa menos 79, que é o número de prótons, né? Que é o número atômico. Eu tenho aí que esse átomo de ouro tem 116 nêutrons. O oxigênio, 16,8. Ele tem número de massa 16, número atômico 8. Então, massa do meu oxigênio, 16, representa os nêutrons e os prótons que ele tem dentro do seu núcleo. Número atômico do meu oxigênio, 8. O que o número atômico significa? Significa que esse átomo de oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons. Número de massa menos o número de prótons, eu obtenho o número de nêutrons. 16 menos 8, 8. Então, esse oxigênio, ele tem também 8 nêutrons. Tá aí todas as características desse átomo de oxigênio. Eu espero que tenha servido para fixar o conteúdo para vocês. Qualquer dúvida, assistam as videoaulas que eu enviei no GR8 para vocês. Vamos dar sequência. Semelhanças atômicas. Nós podemos ter 4 tipos de semelhanças, né? Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Vamos falar primeiro de cada uma delas aí. Isótopos. Todos têm iso. Essa palavra iso vem de igual. Isótopos, P vem de prótons. Todos os isótopos apresentam o mesmo número de prótons. Ou seja, os isótopos apresentam o mesmo número atômico. Como o número atômico é a identidade do meu elemento químico, todos os elementos químicos que apresentarem mesmo número atômico serão considerados o mesmo elemento químico. Então, para um átomo ser, né, classificado o mesmo elemento químico que o outro, ele precisa ter mesmo número de prótons, mesmo número atômico. E aí nós teremos isótopos. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que se diferem no seu número de nêutrons, que vão apresentar massas atômicas diferentes. Bom, coloquei aqui exemplos de isótopos. Ah, mas todos têm o mesmo símbolo. Sim, todos têm o mesmo símbolo, porque os isótopos, eles apresentam o mesmo número atômico e são o mesmo elemento químico. Porque esse número atômico é a identidade do meu elemento químico. Sempre que vocês forem procurar essas semelhanças atômicas, façam as características de cada átomo primeiro, para depois achar as semelhanças atômicas. Bom, característica do meu carbono 12. Número de massa desse carbono, 12. Número atômico, número de prótons e de elétrons, 6. 12 menos 6, 6. Então, as características do meu primeiro átomo de carbono. No segundo átomo de carbono, a gente tem um carbono 13. Carbono 13, porque o seu número de massa é 13. Mas ele continua tendo número atômico 6, número de prótons 6, número de elétrons 6. O que muda agora? 13 menos 6, 7 nêutrons. É que esse átomo de carbono agora contém 7 nêutrons. O átomo de carbono 14. O carbono 14, ele tem número de massa agora 14.
Ele tem número atômico 6, número de prótons 6, número de elétrons 6. 14 menos 6, 8. Então, ele tem 8 nêutrons. Os isótopos, gente, eles são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Isótopos são átomos que pertencem sempre ao mesmo elemento químico. O que muda é a quantidade de nêutrons dentro do núcleo desses elementos químicos. Como muda a quantidade de nêutrons dentro do núcleo desses elementos químicos, muda a massa. Como que eu diferencio esse isótopo desse isótopo desse isótopo? Carbono 12, carbono 13, carbono 14, fazendo referências às suas massas. Segundo exemplos de isótopos, lembrando que isótopos têm um pezinho aí de prótons, são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Só irão apresentar o mesmo número de prótons átomos de um mesmo elemento químico. Aqui a gente tem os isótopos do magnésio. Os isótopos do magnésio 24, 25 e 26. Observem que todos são do mesmo elemento químico. Apresentam o mesmo número atômico, por isso são o mesmo elemento químico. Só serão isótopos átomos que forem do mesmo elemento químico e apresentarem números de massas diferentes. Bom, característica do primeiro aqui, do magnésio, 24. Massa do magnésio, 24. Número de prótons, número atômico, número de prótons e número de elétrons, 12. Número de nêutrons, 24 menos 12, 12. Então, as características do primeiro átomo aí de magnésio, do primeiro isótopo, número de massa 24, número atômico, prótons e elétrons 12, número de nêutrons 24 menos 12, 12. As características do segundo magnésio, do magnésio 25. No magnésio 25, eu tenho número de massa 25, número de massa 25, número atômico, número de prótons e número de elétrons, 12. Para encontrar o número de nêutrons, 25 menos 12, 13. Então, estão aí as características do magnésio 25. Esses dois formam um par de isótopos. Por que eles formam um par de isótopos? Eles formam um par de isótopos porque apresentam os mesmos números de prótons. São átomos do mesmo elemento químico, que se diferenciam pelo seu número de massa, porque eles têm números diferentes de nêutrons. Bom, o terceiro isótopo aí do magnésio, o magnésio 26. No magnésio 26, a gente tem número de massa 26, número atômico 12, número de prótons 12, número de elétrons, 12. 26 menos 12, 14. Número de nêutrons, 14. Este também é um isótopo desse, também é um isótopo desse. Eles representam isótopos porque são átomos do mesmo elemento químico que se diferenciaram no seu número de massa. E como que eu percebo qual é a importância desse número de massa? Eles têm diferentes números de nêutrons. Terceiro exemplo de isótopos. Nós vamos conhecer os isótopos do hidrogênio. Os isótopos do hidrogênio, eles têm nome específico. O hidrogênio chamado prótio, deutério e trítio. O isótopo do hidrogênio, vamos falar do primeiro aí. Bom, o que a gente vê nesse símbolo do hidrogênio? O hidrogênio tem massa atômica 1, tem número atômico 1. Então, massa do hidrogênio, 1. Número atômico, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, 1. Número de nêutrons, 1 menos 1, 0. Então, as características do primeiro isótopo do hidrogênio estão aí. Esse isótopo do hidrogênio é conhecido como prótio, ou seja,
O átomo de hidrogênio que apresenta 0 nêutrons é conhecido como próton, porque tem só um próton dentro do núcleo. Segundo átomo de hidrogênio. Nesse átomo de hidrogênio, a gente tem hidrogênio 2, 1. Nós temos massa atômica do hidrogênio, 2. Número de prótons, número atômico e número de elétrons desse hidrogênio, 1. 2 menos 1, 1. Então, o número de nêutrons desse segundo hidrogênio, 1. Esse segundo átomo de hidrogênio, ele tem um próton e um nêutron dentro do núcleo. Deutério, ele tem 2 partículas dentro do núcleo, um próton e um nêutron. Esse hidrogênio é isótopo desse hidrogênio. Eles são isótopos porque eles são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Como tem o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo elemento químico. Terceiro átomo de hidrogênio, o trítio, hidrogênio 3, 1. Massa desse átomo de hidrogênio, 3. Número atômico, número de prótons e número de elétrons desse hidrogênio, 1. Para ser hidrogênio, tem que ter número atômico 1. Esse número atômico indica o número de prótons e elétrons que esse átomo tem. 3 menos 1, 2. Esse átomo tem 2 nêutrons. Então, o trítio, ele tem 3 partículas dentro do núcleo. Um próton e 2 nêutrons. Então, nós temos aí, né, 3 isótopos do hidrogênio. Os 3 isótopos existentes do hidrogênio. São isótopos porque apresentam o mesmo número de prótons. Átomos com o mesmo número de prótons serão sempre átomos do mesmo elemento químico que se diferenciam pela presença do número diferente de nêutrons dentro do seu núcleo. Então, isótopos são átomos de mesmos elementos químicos que apresentam um número de nêutrons diferentes. Dando sequência. Isóbaros. Esse A representa massa. Então, isóbaros são átomos que apresentam números atômicos diferentes, mas apresentam o mesmo número de massa. Se eles apresentarem mesmo número atômico, se eles apresentarem mesmo número atômico, eles são o mesmo elemento químico. Para ser isóbaros, tem que ser elementos químicos diferentes, com números atômicos diferentes. Para ser isóbaro, o que vai ser igual é o número de massa. Os isóbaros vão